A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve Pão na Brasa. No Pão na Brasa de hoje, o tema é confiança inabalável. Salmo 125, número 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O primeiro requisito para se ter uma confiança inabalável é fé. Você vê que está 100% interligado uma fé inabalável com a confiança inabalável. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ser advertidos a confiar em Deus, a esperar em Deus. Um salmo vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, quem deposita uma confiança inabalável em Deus, na palavra de Deus, quem consegue construir ou adquirir uma fé inabalável, como diz Salmo 125, permanecer. Aí nós lembramos do Salmo 46, que fala que ainda que os montes se movam, ainda que as águas rujam, né? Então o Salmo 46 ele vai começar a descrever inúmeras situações que assustaria um ser humano comum. Assustaria uma pessoa que não tem uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Deus. No Pão na Brasa de hoje é exatamente isso. Como se encontra a sua fé? Como que se encontra a sua confiança? Ou melhor dizendo, aonde ou em quem você tem depositado a sua confiança? Porque quando nós vamos confiar nas pessoas, nós precisamos tomar cuidado, porque o ser humano trata e não honra o que tratou. Muitas das vezes a pessoa fala e não faz. Aí a gente começa a lembrar daquela parábola dos dois filhos, aonde o pai vai trabalhar na vinha. Um filho diz que não vai, o outro diz que vai. A Bíblia vai dizer que aquele que disse que não ia se arrependeu e foi junto com o pai trabalhar na vinha. E aquele que deu a palavra dizendo que iria, calamachúria, ele não foi. Ou seja, nós precisamos ter uma confiança inabalável em Deus. Nós precisamos ter uma confiança inabalável na palavra. Por quê? Primeiro, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir em nossa vida. Segundo, Deus ele não volta atrás da palavra dele. Quando ele decreta algo dentro da sua soberania, ok? Porque tem a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Dentro da vontade soberana de Deus, Deus ele não volta atrás com a sua palavra. E ele cumpre essa palavra independente do estilo de vida que aquele ou aquela que foi liberado sobre a vida dele e sobre a vida dela uma palavra vive. Independente de como a pessoa vive. Porque quando está dentro da vontade soberana de Deus, Deus ele simplesmente desce e faz. Aí a gente entra naquela palavra que Deus usa quem ele quer, como ele quer. Ou seja, ele faz o que ele quer, quando quer e através de quem ele quiser. Então nós precisamos aprender a construir uma fé inabalável. Que aí quando as adversidades vier, quando as coisas começarem a dar errado, nós não vamos nos desesperar. Quando vier, aquela traição do amigo A, do parente B, nós também não vamos ficar tão chocados, porque a nossa esperança e a nossa confiança está depositado na
palavra. Está depositada no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a parábola desses filhos, desses dois filhos, ela ilustra muito bem essa questão de que o homem ele tende a voltar atrás na sua palavra, tende a voltar atrás nas suas decisões. Não é uma regra de 100%, mas geralmente quando se encontra em alguma situação desfavorável aos seus olhos. Quando olhamos à luz da Bíblia, nós vemos algumas pessoas que fizeram isso. Eu já usei como exemplo a parábola dos dois filhos, mas nós também podemos ir nas 10 pragas. Se você analisar com carinho as 10 pragas, você vai perceber no texto que Faraó constantemente voltava atrás na sua palavra. Quando as pragas vinham, Faraó falava para Moisés que ia liberar o povo. Quando Moisés orava ou Deus usava Moisés para cessar as pragas, Faraó voltava atrás na sua palavra e não liberava ninguém. Isso está em um número de textos significativos em Êxodo, quando conta ali as 10 pragas. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, onde Jesus ele vai dizer, ou melhor dizendo, a palavra de Deus vai dizer, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Entendeu? Então nós vamos ver muito isso à luz da Bíblia e à realidade de muitas pessoas. Quantos desacreditando em homens de Deus, mulheres de Deus, que são genuínos no Senhor por causa disso? Porque se depararam com homens que não têm palavra, se depararam com mulheres que trata, mas não honra o que tratou. Então esse pão na brasa é uma advertência para que você honre aquilo que sai dos seus lábios, aquilo que sai da sua boca. Se você tratar, você cumpra o que tratou. Se você falar que vai fazer, você faça. Se você falar que vai ir, você vai. E assim o nome do Senhor certamente há de ser glorificado. Chegamos em mais um final, onde o mestre serve pão na brasa. Se esse pão na brasa te ajudou, curte ele, para que ele possa ministrar o coração de outras pessoas também. E eu tenho uma novidade para vocês. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar sempre 3 ministrações que é indispensável para todos os cristãos e 3 playlists, 3 séries, tá? As ministrações é A Cova da Rocha, que fala sobre provisão de Deus e fortalecimento na vida emocional após traições, independente do âmbito que seja, conjugal, pai, irmão, filho, independente do nível ou do âmbito que a traição veio. Que tipo de flecha você é e o que você carrega, né? É indispensável o cristão saber o que carrega, o que está sobre a tua vida. E as séries de ministração é essa, o mestre serve pão na brasa, os pescadores de alma, e a terceira eu acho que eu não vou lembrar aqui para dizer, mas vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então chegamos ao fim de um episódio onde o mestre serve pão na brasa.